Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 28 de maio de 2025 e a gente vai mergulhar hoje num tema, bem, complexo, energia nuclear. Opa! Tema quente, né? Cheio de nuances. Exato. A gente se baseou em artigos, pesquisas, material do Ponto Geek também, para cobrir assim desde o comecinho a história, como funciona, até como está a situação hoje no mundo e aqui no Brasil. E os debates, claro. Vantagens, desvantagens. E sim, e o futuro? Tem coisa nova vindo aí. A ideia é tentar separar o joio do trigo, sabe? Entender os pontos-chave dessa energia tão controversa. Boa. Desmistificar um pouco, né? Isso. Ok, então, vamos desempacotar isso? Por onde a gente começa? Talvez pela história. Acho uma boa. Para entender o presente, tem que olhar para o passado, né? Verdade. Bom, tudo começa ali no finalzinho do século XIX. Becquerel, o casal Curie, descobrindo a radioatividade, uma coisa meio... Quase acidental no início, né? mais fundamental. Total. Mas o grande salto mesmo para a energia nuclear como a gente pensa hoje veio mais tarde, em 1938. Hahn, Strassmann... E a Meitner e o Frisch, que foram cruciais para entender o que eles tinham feito. A fissão nuclear. Dividir o átomo. Exato. E o que me impressiona é a velocidade. Descobriram isso em 38 e em 42 o Fermi já tinha a primeira reação nuclear controlada, lá em Chicago. O Chicago Pile 1 foi um marco e rápido mesmo, se a gente pensar na complexidade. E dali para a primeira usina comercial, Obninsk, na União Soviética, 1954. Foi um pulo, considerando tudo. E mudou o jogo geopolítico, né? Com certeza. E o princípio básico de funcionamento, apesar de toda a tecnologia envolvida, é até elegante, de certa forma. Explica pra gente, de um jeito simples, como sai a eletricidade dali. Olha, de forma bem direta, você pega núcleos pesados tipo urânio, às vezes plutônio, e provoca a quebra deles, a fissão. Mas de forma controlada, claro. Isso é chave. Controlada. Usando o quê? Principalmente as barras de controle, dentro do núcleo do reator. Elas absorvem nêutrons e ajudam a regular a intensidade da reação. Sem isso, bom, não seria um reator. Entendi. E essa quebra libera energia. Muita energia, principalmente na forma de calor. Um calor imenso. Aí, esse calor esquenta a água, gera vapor. Ah, e o vapor gira uma turbina como numa termoelétrica comum. Exatamente. A parte de geração de eletricidade a partir do vapor é bem parecida com outras usinas térmicas. A grande diferença é a fonte primária de calor, que aqui é a fissão nuclear. É uma concentração de energia absurda. Fascinante mesmo. E como isso se traduz no cenário mundial hoje? Quantas usinas temos por aí? Hoje, são cerca de 440 reatores operando em mais ou menos 31 países. E eles fornecem, assim, uns 10% da eletricidade do planeta. 10%? Não é pouco. E quem são os líderes? Os Estados Unidos têm a maior capacidade instalada, mais reatores. Mas a França é um caso muito interessante. Lá, a energia nuclear é a base de tudo. É verdade, eu li algo sobre isso. Quanto da energia deles vem daí? Cerca de 65%. É uma dependência enorme, uma aposta clara que eles fizeram décadas atrás por independência energética e hoje também se encaixa na questão do baixo carbono. Impressionante. E a China? A China está correndo por fora, mas muito rápido. Eles estão construindo reatores num ritmo acelerado. É a maior expansão nuclear do mundo hoje. E o Brasil? Como a gente fica nessa foto? Aqui a escala é bem menor. Temos Angra 1 e Angra 2, lá no Rio de Janeiro. Juntas, elas respondem por mais ou menos 2% da nossa eletricidade. Só 2% parece pouco para um país com a nossa demanda? É relativamente pouco na matriz total, que é muito dominada pela hidrelétrica. Mas tem um ponto estratégico. O Brasil domina todo o ciclo do combustível nuclear. O que isso significa na prática? Significa que a gente tem a tecnologia para tudo, desde achar urânio na natureza, processar, enriquecer, fabricar o combustível e até lidar com os rejeitos depois. Poucos países têm isso. Entendi. É um conhecimento valioso. E tem planos de aumentar essa participação? Angra 3? Sim, Angra 3 está em construção, embora com vários desafios e atrasos históricos, e o Plano Nacional de Energia 2050, que olha para o futuro, prevê sim um papel maior para a energia nuclear na matriz brasileira. Ok, então chegamos no ponto crucial.
Vantagens versus desvantagens. O debate que não quer calar. Começando pelo lado bom, o que pesa a favor? A principal vantagem hoje é muito clara. Praticamente não emite gás de efeito estufa na operação. Para a questão climática, isso é enorme. Certo, energia limpa nesse sentido. Que mais? Densidade energética altíssima. Uma pequena quantidade de combustível gera uma quantidade gigantesca de energia. E a geração é constante, estável. Não depende do sol brilhar ou do vento soprar. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o que chamam de energia de base. Ok, baixo carbono, alta densidade, estabilidade. Parece bom. Mas e o outro lado? Os contras. Os contras são conhecidos e pesam bastante na opinião pública. Primeiro, o risco de acidentes. Chernobyl, Fukushima, impossível não lembrar. Exato. Embora os reatores modernos sejam muito mais seguros e a probabilidade estatística de um acidente grave seja baixa, as consequências podem ser devastadoras e duradouras. Isso gera medo, claro. E o lixo nuclear? O que a gente faz com isso? Esse é o grande calcanhar de Aquiles técnico e político. Os resíduos radioativos, especialmente os de alta atividade, continuam perigosos por milhares, às vezes centenas de milhares de anos. A gente precisa de soluções de armazenamento que durem todo esse tempo. Milhares de anos? É difícil até de conceber. E tem solução para isso? Existem soluções técnicas, como os repositórios geológicos profundos, que são basicamente minas escavadas a centenas de metros de profundidade em formações rochosas estáveis. Alguns países estão avançando nisso, como a Finlândia, mas é caro, complexo e difícil de conseguir aceitação local. Entendi. Além do risco do lixo, tem mais alguma desvantagem importante? Sim, o custo inicial, construir uma usina nuclear é extremamente caro e demorado. São projetos de bilhões de dólares que levam muitos anos para serem concluídos. E isso é uma barreira financeira grande. E a própria aceitação pública que a gente já mencionou. Falando em segurança de novo, você disse que os reatores modernos são mais seguros. O que mudou concretamente? Muita coisa mudou, especialmente depois dos acidentes. Isso até levanta uma questão interessante sobre o risco percebido versus o risco real hoje. Como assim? O impacto de Chernobyl e Fukushima foi tão grande que forçou uma revisão completa das normas e tecnologias. Os reatores mais novos, chamados de geração 3 ou 3+, incorporam conceitos de segurança passiva. Segurança passiva? O que é isso? São sistemas que dependem de leis da física, como gravidade ou convecção natural, para funcionar em caso de emergência, sem precisar de energia elétrica externa ou intervenção humana ativa. Isso aumenta muito a robustez. Além disso, tem redundância em tudo. Com tensões mais fortes, os padrões internacionais ficaram extremamente rigorosos. Faz sentido. Mas o lixo continua sendo um problema, mesmo com reatores mais seguros. Continua. A segurança do reator e a gestão do resíduo são desafios diferentes, ambos importantes. A tecnologia dos reatores avançou muito na prevenção de acidentes. A solução para o resíduo de longo prazo ainda está em desenvolvimento e implementação global. Olhando para frente, então, o futuro da nuclear parece incerto ou promissor? Eu diria que está ganhando um novo fôlego. Tem inovações bem interessantes aparecendo. Tipo o quê? Uma delas são os SMRs, os reatores modulares pequenos. A ideia é fazer reatores menores, padronizados, que possam ser construídos em fábricas e montados no local. Tipo uma produção em série. Isso tornaria mais barato e rápido. Essa é a promessa. Seriam mais flexíveis, poderiam atender cidades menores, indústrias específicas ou até locais remotos. Há vários projetos em desenvolvimento no mundo. Interessante. E aquela outra aposta, a fusão nuclear? O sonho da energia limpa e ilimitada. A fusão é o santo graal da energia, né? Imitar o processo das estrelas aqui na Terra. Projetos gigantescos como o ITER na França estão tentando provar a viabilidade científica e tecnológica. Mas isso ainda está longe de virar realidade comercial. Bem longe, sim. É pesquisa de ponta, caríssima, com desafios imensos. É uma aposta para a segunda metade do século, talvez. Não resolve o problema climático de hoje ou de amanhã. Entendia. E tem uma conexão que eu achei curiosa. Energia nuclear e inteligência artificial. Qual é a ligação? Essa é super atual. Pensa só, a IA precisa de data centers enormes. E esses data centers consomem uma quantidade absurda de eletricidade. E precisam dessa energia de forma constante, 24/7, sem falhas. E a nuclear entrega isso, né? Energia de base, estável,
Exatamente, e com baixo carbono, o que é cada vez mais importante para as metas de sustentabilidade das empresas de tecnologia. Por isso, gigantes como Microsoft, Amazon, Google, elas estão olhando para a nuclear. Olhando como? Investindo? De várias formas. Fazendo contratos de longo prazo para comprar energia de usinas nucleares existentes ou futuras, ou até mesmo investindo diretamente no desenvolvimento de novas tecnologias como os SMRs, para alimentar seus data centers. Caramba, quem diria? A IA impulsionando a nuclear. Pois é, se a gente junta a necessidade de descarbonizar a economia com essa demanda crescente da era digital, a energia nuclear volta a aparecer como uma peça bem relevante nesse quebra-cabeça energético. Então, resumindo a nossa conversa, a energia nuclear é essa coisa complexa, né? Tem um passado cheio de marcos científicos, mas também de sombras. Um presente onde ela é importante em vários países, mas com desafios claros, e um futuro que, bom, parece estar sendo reescrito. Exato. Não é bala de prata, nenhuma fonte de energia é. Mas no cenário atual, com a urgência climática e a revolução digital, ela se apresenta como uma ferramenta estratégica. Uma ferramenta poderosa, mas que exige muita responsabilidade na gestão dos riscos e dos resíduos. Essa é a equação complexa que a gente tem que resolver daqui para frente. Uma ótima provocação para a gente pensar. Bom, acho que cobrimos bastante terreno hoje. Foi uma boa análise, sim. Se você gostou desta análise, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!